refrão do Misericórdia, Senhor. Atenção, atenção. Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Hoje, dia 30 de janeiro de 2023, estamos iniciando o nosso encontro do CNLB, do Leste 1, Rio de Janeiro, promovido pela Comissão de Fé e Política. Hoje, com a alegria de receber o Chico, que ele quer que seja chamado de Chico, não pode ser de Francisco, senão ele não sabe que é ele. O Chico, direto de São Félix da Araguaia, da Prelazia de São Félix da Araguaia. Nós vamos falar hoje, tristemente, do que tem acontecido com os Yanomamis. Vidas Yanomami precisam ser resgatadas, precisam ser defendidas, e é esse um pouco o teor do nosso encontro. Fernanda, boa noite, bem-vinda. Boa noite. Por gentileza, comecemos da forma correta, fazendo a nossa oração. Tem alguém na sala que pode entoar o refrão Misericórdia, Senhor? Só para a gente entrar um pouco no clima. Senão eu vou puxar no meu desastre. Fica à vontade, Fernanda. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Misericórdia, ó Senhor. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Misericórdia, ó Senhor. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse momento que a gente traz, não só, já é muito triste é um drama que a gente está vivendo com os povos originários, Yanomami, mas a gente lembra também, as outras comunidades originárias, esse triste caso que tem acontecido no Brasil e também nos Estados Unidos com a morte dos nossos irmãos negros, dos povos que são marginalizados, discriminados por sua cor, por sua raça, e a gente vive isso também dentro do nosso Brasil, e é muito triste, porque é um chamado de reflexão que a gente precisa fazer, mas transformando também em atos concretos. Hoje a gente está aqui para tentar entender um pouco mais dos povos originários, mas a gente traz presente na oração todos os povos que são marginalizado, discriminado, seja por cor, na sua raça, na sua crença, pelo nosso falta de entendimento, de compreensão e de empatia com esses povos, mas também pelo um processo histórico que a gente vem romantizando muito nos livros, mas as nossas ações, os nossos gritos têm que ser mais contundentes. E a gente precisa estar ligado a esses fatos. É um grito que já estava aí há muito tempo, e que muitas das vezes nas nossas tarefas, nas nossas novas tribulações, ficou meio que perdido, e não ecoou como deveria, porque não é uma coisa que aconteceu ontem, não vai acontecer hoje, mas já está acontecendo há muito tempo, e é muita causas que a gente precisa abraçar, e às vezes a gente não está com o ouvido atento para os clamores que estão muito próximos da gente, que estão no nosso país, que estão na nossa realidade, que a gente também acorde, que a gente aprenda com esses encontros, também traduzir numa ação mais imediata, num grito, ajudar a ecoar esses gritos para que eles possam chegar mais rápido e ajudar também na fiscalização, na distribuição desses processos que são ingratos, que mancham tanto, não só o nosso coração de dor, mas também a nossa história. A leitura de hoje, que é a Carta dos Hebreus, procurei outra leitura, mas eu acho que a leitura de hoje ela vem em conta com essa dor que a gente está vivendo nesse momento e que a gente está buscando resistir e ajudar os nossos irmãos, em todo sentido, seja os povos originários, como também os outros irmãos que sofrem as barbáries do mundo moderno. Que mais devo dizer? Não teria tempo de falar com pormenores de Gadeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os outros profetas. Este, pela fé, conquistaram reinos, exerceram a justiça, viram-se realizar as promessas, amordaçaram a boca dos leões, extinguiram o poder do fogo, escaparam do fio da espada.
recobraram saúde na doença, mostraram-se valentes na guerra, repeliram os exércitos estrangeiros. Algumas mulheres reencontraram seus mortos para a ressurreição. Outros foram torturados, recusaram o resgate para chegar a uma ressurreição melhor. Outros ainda sofreram a provação dos escárnios. Experimentaram o açoite, as correntes e as prisões. Foram lapidados, foram cerrados e morreram assassinados com golpes de espadas. Levaram vida errante, vestido com peles de carneiro ou pelos de cabras. Oprimidos e maltratados, sofreram privações. Eles, de quem o mundo não era digno, vagaram pelos desertos e pelas montanhas, pelas grutas e cavernas da terra. E não obstante, todos eles, se bem pela fé tenham recebido bons testemunhos, apesar disso, não foram beneficiados pelas realizações da promessa. Para que a leitura da Carta aos Hebreus do dia de hoje, que vem ao encontro dessa nossa dor, ajude, né, e nos ajude, não só o conforto, porque às vezes quando a gente pede de conforto, o nosso povo ainda acha que o conforto é aceitação de tudo. Mas o conforto não é aceitação de tudo, mas a luta em conjunto, a luta junto para que outras pessoas possam, de fato, receber o sinal, né, das suas crenças, das suas religiões, né, da fé, daquilo que esses povos acreditam, como nós também acreditamos nesse Deus que é libertador. Nós estamos reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Muito obrigado, Fernanda. Antes de passar para o Chico, eu queria pedir ao Antônio Félix, que é presidente do CNLB no nosso regional, do Leste 1, que desse as boas-vindas a todo o grupo, lembrando que nós já temos pelo menos 4 dioceses aqui presentes. Se não me falha mesmo, se eu não errei na conta, pelo menos 4 dioceses estão aqui presentes, e eu pediria que o Antônio Félix, nosso presidente, desse as boas-vindas ao nosso grupo, para em seguida passarmos para o Chico. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar ouvindo o Chico, que a gente vai mais uma vez aí nessa nossa live de hoje, que é muito importante. Eu acho que vidas originárias importam a todos nós. Sejam todos bem-vindos e vamos debruçar nessa fala que vai ser, com certeza, uma coisa muito importante para cada um de nós. Cada dia que passa, a gente aprende um pouco mais a vivência. Estamos horrorizados com o que está acontecendo, mas a gente já sabia o que estava acontecendo. Quando a gente esteve aqui na Romaria em Angra, a gente conversou com muitos originários daquela área, e a gente pôde observar o descaso que era com o povo originário, com o povo, principalmente os indígenas. Seja bem-vindo, Chico, somos todos ouvidos seus. Obrigado, Antônio. Chico, muito obrigado pela presença. A Comissão de Fé e Política do Regional Leste 1 e o CNLB, como um todo, agradece a sua presença. Certamente será um bom encontro. É contigo, meu irmão. Então, boa noite a todos e todas, todos, né? Eu sou Chico Machado, eu sou agente de pastoral aqui da Prelazia de São Félix do Araguaia, desde 1992, portanto, dia 27 de janeiro passado agora, eu fiz 31 anos de caminhada aqui pela Prelazia de São Félix do Araguaia. E assim que eu cheguei em 92, vindo da periferia de São Paulo, da Zona Leste, sendo chamado pelo Bispo Pedro para trabalhar na Prelazia, eu apaixonei pela causa indígena, e uma das frases que Pedro repetiu até os últimos dias de sua vida, no meio de nós, ela faz sentido na minha vida, quando ele diz que a minha vida, minhas causas valem mais que a minha vida. E eu adotei a causa indígena como uma dessas causas valendo a minha vida.
As minhas irmãs falam que se elas tivessem a formação que eu tenho, elas estariam dando aula num grande centro urbano, numa universidade de ponta. Não estaria no meio do mato mexendo com índio. Mas é aqui que eu sei ser feliz, na beira do Araguaia, moro em São Félix mesmo, aqui na beira do Araguaia, numa chácara aqui na beira do rio. Sou mineiro de Montes Claros, Minas Gerais, e inclusive estive lá agora nesse mês, passando um pouco de dias com os meus irmãos. Mas eu estou aqui na Prelazia e faço esse trabalho. Eu acompanho as comunidades indígenas aqui da Prelazia, sobretudo as escolas indígenas, né? Onde eu faço a formação continuada dos professores indígenas das aldeias. Trabalho com os Chavantes, os Caiabi, no Xingu, o povo Inã aqui da ilha do Bananal, que também são chamados de Carajá, um apelido, né? E a Tapirapé também tem uma exceção no meio deles. E estou aqui fazendo esse trabalho. Quando vocês pedem para a gente falar dos Yanomami, são os povos da floresta, né? Da Amazônia Legal. Nós fazemos parte da Amazônia Legal. Aqui na região de São Félix é chamado Portal da Amazônia. É o portal de entrada, né? E quando a gente fala dos povos indígenas, a gente precisa fazer, antes de chegar nos Yanomami, a gente precisa ter algumas desconstruções de conceitos. Vocês vão perceber que a gente nunca se refere aos indígenas, aos povos originários, como índios, como foi feito lá na colonização. E ainda hoje, muitos no meio de nós ainda falam o termo índio, inclusive nas universidades. Professores universitários estão chamando os povos originários de índios, que, na verdade, é um termo genérico que foi cunhado pelos colonizadores, porque para eles todos eram iguais, não havia diversidade linguística, cultural, ancestral, dos saberes tradicionais. Isso não passava pela cabeça do colonizador. Portanto, nós herdamos uma herança colonial que eu chamo de perversa, porque trata os povos indígenas como se fossem seres de outra realidade. Não são povos do nosso Brasil. Então, precisamos desconstruir. O filósofo Henrique Dussel, ele usou um termo, e aí eu falo o segundo conceito que a gente precisa desconstruir, é a questão do descobrimento. Quando a gente vai falar descobrimento, a gente tem que colocar enormes aspas nessa palavra, porque não se trata de descobrimento. Dulce usou um outro termo que eu acho muito apropriado, que ele diz o que houve foi encobrimento da cultura eurocêntrica, né? E isso, infelizmente, com a participação da Igreja. A Igreja foi conivente com massacres de indígenas e de negros, desde o período colonial. Quando a Igreja fala que o indígena não tinha alma e que, portanto, precisava ser batizado para adquirir alma, ela está sendo, assim, terrivelmente sendo conivente com o massacre desses povos. Então, o segundo conceito que eu gostaria de trabalhar com vocês é a questão do descobrimento. O terceiro conceito, aí eu vou entrar nos Yanomami depois, é quando a gente fala da terra. E várias vezes a gente vê as pessoas, índio tem muita terra. O que significa ter muita terra? Ter 13,8% do território brasileiro é muita terra? Nós temos pessoas do agronegócio, da pecuária, que têm muito mais terra do que os povos indígenas. Isso no nome de uma pessoa, né? Então, o terceiro conceito é a terra.
E aí eu gostaria de trabalhar com vocês alguns elementos que são muito importantes. Eu vou falando, se vocês acharem que eu estou falando demais, vocês podem me corrigir e me colocar no ritmo de vocês aí. Posso continuar nesse ritmo? Está ótimo, está ótimo. Então, vamos lá. Então, o Brasil tem uma extensão territorial de 8.851.196.500 hectares. Isso fazendo um total de 8.511.965.000 quilômetros quadrados. 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Então, é muita terra o território brasileiro. E as terras indígenas estão dentro desses territórios. As terras indígenas formam um total de 726 áreas, ocupando uma extensão total de aproximadamente 118 milhões de hectares. E desse total, 13,8% das terras do Brasil são reservadas aos povos indígenas. E se vocês forem ver lá na Constituição, que foi pela primeira vez na história republicana, não há outra referência das constituições que foram criadas desde a proclamação da República até a última Constituição de 88, não se tinha nenhuma letra que tratasse das questões indígenas. E nessa Constituição, que a gente chama a Constituição Cidadã, que Ulisses Guimarães que cunhou essa expressão, essa Constituição de 88, pela primeira vez, aparece uma letra escrita a respeito dos povos indígenas. Vocês vão ver lá na Constituição, os artigos 231 e 232, vocês vão ver que estão lá, fala claramente e especificamente sobre os povos indígenas. Então, o que bastaria? Bastaria que se cumprisse aquilo que está prescrito na Constituição com todas as letras. Se vocês for ver lá no artigo 231 mesmo, vocês vão ver claramente. Ou seja, então, precisa de fazer aquilo que está na lei. Mas voltando aos territórios indígenas, e vamos falar da Amazônia agora, a maior parte das terras indígenas estão concentradas hoje na Amazônia, que a gente chama de Amazônia Legal. Não, são 424 áreas, nas reservas das terras indígenas, a gente chama TI, a terra indígena, Isso formando 115.344.445 hectares. Isso representa 23% do território amazônico. 23% do território amazônico, e 98,25% da extensão de todas as terras indígenas do país. Então, 98,25% das terras indígenas estão na região amazônica. Os outros restantes, 1,75%, estão espalhados aí nas regiões Nordeste, Sudeste, Sul, e estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, também Goiás. Para vocês terem uma ideia, nós aqui do Mato Grosso, nós temos 43 etnias que estão aqui na região do Mato Grosso. Mas a maioria delas, a maioria das etnias, estão lá na região norte, na Amazônia Legal, da parte da Amazônia Legal. O povo Yanomami, vocês vão ver que eu vou falar Yanomami, eu não vou me referir a Yanomamis. Nós, quando nos referimos aos povos originários, nós não nos referimos no plural, porque eles são uma entidade, são uma unidade que tem um sentimento de pertença a um povo, que eles se referem a si como povo, não como
um coletivo de pessoas, né? Uma somatória de pessoas. Então, os Yanomami, né, é um coletivo de caçadores e agricultores, e que dependem muito da relação que eles precisam ter com o meio em que eles vivem, que a gente chama de meio ambiente, com a floresta, com a terra, com as árvores, com os riachos. Tudo isso faz parte de um espaço, não somente um espaço geográfico, mas um espaço sagrado, um espaço cultural, o espaço dos saberes tradicionais, o espaço da ancestralidade. Então, tudo isso faz parte desse contexto que estão todos interligados. E nós aqui, enquanto igreja, com o Papa Francisco, a gente está falando essa linguagem da casa comum. O que é a casa comum? A casa comum, nós estamos todos juntos nela e interligados, né? Não é uma relação de superioridade com os demais seres. O ser humano não é superior, mas o ser humano é um com os outros seres. Quando eu cheguei, por exemplo, que eu entrei pela primeira vez numa terra indígena, o cacique me chamou do lado e falou assim: Chicão, tira a sua sandália. Você precisa sentir o chão que você está pisando, porque o chão vai te transmitir uma energia. E essa energia que vai sustentar a sua vida estando no meio de nós. Eu achei aquilo fenomenal, porque eu nunca tinha pensado numa relação com a Terra em que eu me colocasse como um ser sobre essa Terra, recebendo essa energia que brota da Terra. Porque para os povos indígenas, a Terra é a mãe. Uma vez um cacique chavante me falou assim: vocês são muito doidos. Eu falei: por quê? Por que nós somos doidos? Ele falou assim: vocês são doidos porque vocês vendem a mãe de vocês. Ou seja, nós vendemos a terra. Isso não entra na concepção deles, porque a terra é parte deles. Nós somos a terra, eles falam. Nós somos a terra e a terra somos nós. Então, voltando ainda à questão indígena, 180 povos indígenos que habitam a floresta amazônica, desses 180 povos, os Yanomami estão ali no meio. E eles mantêm contato apenas, aliás, eles mantinham contato, os Yanomami mantinham contato apenas com as outras etnias vizinhas ali do território deles. Isso foi até o final do século XIX. Eles mantinham essa relação somente com esses povos ali, vizinhos. A partir do final do século XIX, então foi acontecendo os primeiros contatos, né, fora desse ambiente com os outros povos. Então, a partir de 1910 e 1940, intensificou-se esse contato dos Yanomami com outros povos e não os povos vizinhos dali. Você se lembra o que aconteceu em 1910? Tem tudo a ver com o que foi criado em 1910. Em 1910 foi criado... gente, olha... Foi criado... Meu Deus, como é que pode assim? Foi criado o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio, 1910. Sempre naquela perspectiva da integração, né? Em fazer a integração do indígena à realidade brasileira. Numa proposta de tutelar os povos indígenas. Isso começou em 1910. Esse órgão do governo, governamental, ele vai até 1967, quando, então,
os militares no poder, eles extinguem esse órgão, né, o SPI, Serviço de Proteção ao Índio, e no seu lugar criam a FUNAI, com uma proposta também integradora, de trazer o índio para a realidade brasileira, porque o índio não era considerado brasileiro para essa política. Então, em 1967, vem a FUNAI com essa proposta de tutelar os povos indígenas. Para vocês terem uma ideia, a FUNAI tinha uma compreensão tão equivocada, e até hoje ainda tem, a respeito dos povos indígenas, que ela não permitia que os povos indígenas colocassem o primeiro nome das pessoas na língua materna. Então, sempre era Benedito Chavante, aí vinha o sobrenome Chavante. Não permitia que os indígenas colocassem o nome materno como primeiro nome. E aí, então, essa política de 1910 intensificou esse contato com os Yanomami, e dali para cá, tudo foi deteriorando. O ambiente foi deteriorando, as relações com os invasores foram se intensificando, sobretudo por conta da garimpagem, do garimpo ilegal, né? Hoje, por exemplo, nós temos cerca de 20 mil garimpeiros ilegais dentro do território Yanomami. Seria quase que um garimpeiro para cada Yanomami. Então, veja bem, isso cria na população Yanomami uma situação muito constrangedora, né? Por exemplo, eles têm hoje cerca de 665 aldeias que estão localizadas no seu território, entre o Brasil e a Venezuela, porque o território deles avançam para dentro da Venezuela. E chegou-se ao ponto, por exemplo, de que algumas pessoas brasileiras do governo, por exemplo, anterior, falavam que os Yanomami não eram brasileiros, eram da Venezuela. É claro que essa é uma informação equivocada, né? Uma completamente equivocada. Então, veja bem, a floresta amazônica, onde estão localizados no norte, onde estão localizados os Yanomami, formos um total de aproximadamente 192 mil quilômetros quadrados na região do Vale dos Rios Orinoco, na Venezuela, e Amazônia, no Amazonas, aqui no Brasil. Gente, eu vou pedir licença um pouco de vocês, eu vou ter que ir ali no banheiro para limpar a garganta. Só um pouquinho. Você tem todo o direito, Chico. Ainda que tenha sido a primeira vez, não sei vocês, que eu ouço alguém dizer que vai ao banheiro limpar a garganta, mas tudo bem. Pronto, voltou. Me desculpe, eu estou de volta. Ossos do ofício. Então, veja bem, minha gente, a população hoje, segundo dados de 2011, a população Yanomami, para vocês verem, quando eu falo para vocês que é quase que um garimpeiro para cada Yanomami, nós temos hoje uma das maiores populações dos povos indígenas dos Yanomami. Segundo dados de 2011, que o último censo foi em 2010, né? Mas esses dados são um ano depois, né? Cerca de 35 mil pessoas formam a população do povo Yanomami. E segundo os dados da SESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é a que cuida da saúde indígena, a SESAI em Brasília, segundo dados da SESAI de 2019, que é do Ministério da Saúde, eles são estimados em 28 mil pessoas.
só no território brasileiro. 35 mil ao todo, Venezuela e Brasil. E no território brasileiro, 28 mil pessoas. E são dados de 2019 que a Secretaria da SESAI coletou e nos traz como elemento para a gente refletir sobre essa caminhada. A maioria das terras indígenas Yanomami, elas formam uma floresta ambiental que ela foi homologada. Você sabe que as terras indígenas elas estão em processo de homologação e demarcação. Homologação é aquele estudo que faz o levantamento dos aspectos culturais, dos aspectos de pertença, de vivência dos povos naquele espaço. Então, o primeiro passo é a homologação da terra. A terra Yanomami ela não está demarcada, né? A terra Yanomami ela foi homologada por um decreto de isso é recente, 1992, né? E esse decreto ele delimita que a área com 9.664.975 hectares, formando um espaço de 96.650 quilômetros quadrados, formando um território que esse território, para vocês terem uma ideia, esse território é maior do que Portugal, cuja área de Portugal é 92 mil, e 212 quilômetros quadrados. Então, vocês percebem que esse território, onde vive o povo Yanomami, é um território que é seu, né? Desde há muito, né? Segundo os dados, né, dos estudos, feito por pessoas sérias, dados antropológicos, eles dão conta para a gente que os Yanomami eles ocupam a Amazônia há 1000 anos. Há 1000 anos. Significa o quê? Quantos anos tem o Brasil? O Brasil está ainda engatinhando. Então, cerca de 1000 anos que esses povos Yanomami ocupam a Amazônia. Mas aí a gente vai lidar com essa situação, né? O que a gente está vendo? Está vendo que a presença indigesta dos invasores ela traz uma consequência extremamente danosa para esses povos indígenas. Isso não é somente com relação aos Yanomami. Todos os povos indígenas hoje no Brasil estão passando por um processo de invasão dos seus territórios. Aqui na nossa região não é diferente. Volta e meia a gente recebe uma ameaça. Por quê? Porque a gente defende a terra indígena. E aí o que acontece? Chegou ao seu extremo, né, do povo Yanomami, com as doenças que não são próprias deles. Você sabe que os povos indígenas têm um problema seríssimo contra as nossas doenças. Eles não têm imunidade que nós temos para lidar com as doenças. Então, qualquer gripezinha gripezinha da lembrança inominável. Qualquer gripe leva esse povo a uma doença mais séria. E é o que está acontecendo com os Yanomami. Quando a gente vê crianças esqueléticas com fome, quando nós vemos anciãos que estão passando por situação de doenças graves, né, que eles não têm imunidade para lidar com elas. E é o que está acontecendo com o povo Yanomami. O povo está morrendo e por falta de absoluta assistência à sua saúde. Nesses últimos 4 anos, o que aconteceu? Nós temos, por exemplo, uma ONG que recebeu quase 900 milhões para cuidar da saúde desse povo. E onde é que foi parar esse dinheiro? Onde é que foi parar o atendimento à saúde? Então, o que está ocorrendo?
Nós de cá, nós falamos, nós estávamos cantando essa pedra, que estava acontecendo o genocídio dos povos indígenas. E falamos mais ainda, não é somente um genocídio dos povos indígenas, está acontecendo, juntamente com o genocídio, um etnocídio e também um ecocídio. Eu não sei se vocês entendem. Genocídio é quando há aquele crime de morte, crime contra populações, que é um crime, né, humanitário, né, o genocídio. Quando há o etnocídio, é toda a cultura que está perdendo. Porque, não sei se você sabe, tem um provérbio indígena que diz o seguinte: quando morre um ancião, morre uma biblioteca. Porque todo saber vai com ele. E como é um saber tradicional, cultural, ancestral, que vai passando de pessoa para pessoa, pela oralidade, isso significa que aquela cultura vai perdendo a sua biblioteca bíblica. Nós tivemos aqui no Xingu, né, o Aritana, por exemplo, que é um indígena que morreu aqui no Xingu. Nós perdemos uma biblioteca. Vocês viram o Raoni colocando, Raoni Betzqueira, que é Caiapó, que é vizinho nosso aqui, colocando lá a faixa no Lula. O Raoni, com 90 e poucos anos, quase que morreu de Covid, né? E os Yanomami, a doença Covid entrou na área Yanomami por conta dos garimpeiros. Quem levou o vírus da doença da Covid para os Yanomami foram os garimpeiros. Então, veja bem como é que é a situação. Então, o genocídio, a morte, o crime contra a humanidade, o etnocídio, que é a cultura que está morrendo, e o ecocídio. Aí eu entro na última parte, que eu vou concluir a minha fala. Teria muito mais coisas para falar, mas eu vou concluir aqui para deixar espaço aberto para a gente conversar. Que é a questão do ecocídio. Gente, quem preserva a área, quem preserva a floresta, são os povos indígenas. Aqui no Mato Grosso, você vê claramente isso. Você anda de um lado, você vê o agronegócio. O que é que tem no agronegócio? Nada. É terra a perder de vista. Você não vê uma árvore plantada. Você não vê mais um riacho correndo no meio daquela terra. E do outro lado, você vê a terra indígena, preservada com a floresta de pé, os riachos a duras penas sendo preservados, porque contaminados com mercúrio, que é terrível, contaminado pelo veneno do agronegócio. Nós temos um rio aqui, Chavante. Quando chega no mês de agosto e setembro, as crianças não podem nem passar perto daquela água, daquele rio, porque ele vem lá de cima, passa dentro das terras do agronegócio, recebe o veneno que é pulverizado ali, cai na corrente de água, e essa água passa dentro da aldeia e eles não podem nem sequer banhar ou fazer uso dessa água. Então, morrendo os povos indígenas, vamos morrer todos nós. Não tenha dúvida disso, né? Tem uma frase que a gente gosta muito de usar, assim: o que acontecer à terra, acontecerá aos filhos da terra. Os povos indígenas têm muito claro isso. Assim, olha, o que está acontecendo conosco vai acontecer, vai chegar em vocês, porque vocês não vão ter mais a floresta, que leva a chuva, que leva oxigênio para a cidade. Vocês não terão mais a água. Aliás, vocês são loucos. Vocês primeiro contaminam a água de vocês, para depois vocês beberem a água. Olha que loucura. Mas é isso que está acontecendo. Então, essa morte, que é uma morte planejada, não é uma morte que a gente, é Deus que quis assim. E como eu já vi de muitos padres, né? Os índios estão morrendo porque eles não trabalham. Eles estão morrendo porque sempre foram assistidos. Eles têm que trabalhar, eles têm que plantar. Eles fazem tudo isso
Nós temos os Inã aqui, na beira do rio, que eles vivem da relação do Araguaia, são exímios pescadores, vendem o peixe para a gente aqui. Né? O pirarucu, por exemplo, né? Vem trazer para a gente vender aqui na cidade. Os Chavantes têm a área plantada, plantam arroz, plantam mandioca, plantam milho crioulo. Então, não se trata disso, de ser assistência. Eles têm que trabalhar, têm que produzir, têm que plantar. Plantam. Só que, como é que você vai plantar se você não tem a água do riacho, que era água sadia, porque hoje está tudo contaminado com mercúrio? Nós tivemos aí fotos terríveis dos riachos. E aí, com a conivência do governo anterior e lá na região de Roraima, com o governador e com o prefeito, né? Que fizeram decretos autorizando a continuação do garimpo, mesmo sendo ilegal. Eu não sei se você sabe, mas 52% desse ouro que é extraído na região dos Yanomami, ninguém vê nem o cheiro de para onde esse ouro vai. 52% some. Ou seja, é na mão de uma milícia armada que funciona dentro dos garimpos. E é isso que esse atual governo vai ter que tomar providência. A Polícia Federal ela tem que entrar com ação mais efetiva. Pra vocês terem uma ideia, o delegado da Polícia Federal que fez a apreensão das embarcações dos garimpeiros lá, ele foi exonerado do cargo e transferido para outro lugar, lá para o Rio de Janeiro, Volta Redonda, sei lá onde ele foi. Quer dizer, e proibiram a Polícia Federal de fazer ações de apreensão de embarcações. E eu digo para vocês, se não resolver o problema dos garimpeiros ilegais na terra, legais e ilegais, na terra Yanomami, vai ser o fim do povo Yanomami. Pode escrever, é aquilo que a gente falava, o genocídio planejado, é a crônica da morte anunciada. Eu escrevo, volta e meia, todos os dias eu fiz o propósito de postar no meu Face e no WhatsApp os textos que eu estou produzindo. Eu sempre coloco alguma questão a respeito dos povos indígenas. E lá vocês vão ver que a situação do povo indígena é muito mais complicada do que está aparecendo na mídia. E vou dizer mais, nessa Covid, houve muito mais morte dos povos indígenas do que aparece nos relatos dos boletins. Só terminando, Chavante mesmo. No povo Chavante, a primeira morte que aconteceu no povo Chavante foi de uma criança. Ela saiu para fazer um tratamento do estômago, foi internada no hospital da cidade próxima. Lá ela pegou a infecção, pegou Covid, voltou para a aldeia. Os Chavantes, sem saber que a criança estava com Covid, morreu por Covid, fizeram o ritual funerário próprio da cultura, e ali foi a contaminação de vários idosos, inclusive alguns deles vindo a óbito. Então, a questão Yanomami é muito mais séria do que a gente pensa, e precisa de uma ação muito mais efetiva dos projetos de saúde, das políticas públicas e da preservação. E aí eu finalizo dizendo que o que ocorre no meio dos povos indígenas é um racismo aos indígenas e um racismo ambiental. Se a gente não abrir a mente para isso, e aí, com relação a racismo, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Não basta ser pelos povos indígenas, tem que ser contra as políticas que levam os povos indígenas à falência e à morte. Não basta ser ambientalista, tem que ser antirracismo ambiental.
para a gente preservar a nossa casa comum. Gente, me desculpe, eu falei demais e estou aqui aberto para dialogar com vocês. Eu sei que o tema é muito complexo e que demanda muito mais tempo. Eu terei que fazer uma aula todo dia, uma semana, um mês com vocês aqui, porque são muitas informações, né? E quando a gente fala, só para vocês terem uma noção, né? A prelazia de São Félix, ela tem uma política desde Pedro, e quando eu fui entrar na padre, que a gente chamava de padre fresco, né? Eu era padre jovem, 3 anos de padre só, e aí eu fui entrar pela primeira vez na área indígena. Pedro virou para mim e falou assim: você tem que entender que lá você não é padre. Você vai ser um com eles nas causas deles. Você não está indo para lá para ser padre. Você está indo para lá para ser um com eles. Quando muito, desevangelizar e descolonizar. E é isso que a gente procura fazer por aqui. Obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos, Chico, pela sua fala. Nós temos aí algum tempo ainda para dialogar com ele, né, Fernanda? E aí, aquelas pessoas que quiserem fazer algum comentário, algum questionamento, alguma pergunta, é só abrir o microfone. Aliás, o Antônio Félix já está se inscrevendo aí, pronto. Vamos lá, meu presidente. Uma aula de cidadania, uma aula indigenista que a gente teve aí. Eu tenho 2 perguntas, mas antes da pergunta, Chico, eu queria só fazer um breve comentário rápido, que eu assisti uma entrevista do UOL, um levantamento que uma jornalista fizeram, né, nas terras indígenas. Agora, não me lembro se foi no Pataxó ou se foi nos Unamis, porque elas fizeram um encontro de mulheres para tirar, acho que 35 mulheres, meninas, que estavam no meio da prostituição do garimpe, lá do garimpo, porque eles não têm. Acabou o peixe, acabou a comida, não pode fazer nada. Então, os próprios índios estavam levando as meninas para se prostituir junto aos garimpeiros. Foi uma coisa horrorosa. Aí elas fizeram um trabalho do UOL fantástico o trabalho que as mulheres... E elas choravam muito quando elas fizeram a entrevista. Aí falaram que queria fazer um encontro de mulheres, que realmente aconteceu, e elas tiraram essas meninas do meio do lado do garimpeiro. A outra pergunta que eu queria, a gente não tem noção, quando a gente é da cidade, uma aldeia, quantos índios tem em cada uma aldeia? Pode ser uma pergunta idiota que eu esteja fazendo, mas é uma coisa que eu gostaria de saber. Como é que se dividem a organização? Eles têm uma organização muito melhor do que a nossa. Mas uma aldeia comporta quantos índios? Francisco, vamos ver se tem mais perguntas, Francisco, para fazer um bloco, pode ser? Pode ser, tranquilo. Então, vamos lá. Alguém mais? Eu não vi aqui ninguém se inscrevendo, levantando a mão, pelo menos. Se ninguém tem, eu tenho. Não, o meu não é nem uma pergunta. Assim, uma coisa que inquieta, o Antônio Félix até colocou, a gente da cidade, ou por mais que a gente tenha uma empatia, na realidade, no meu ponto de vista, eu me coloco a gente ainda não sabe lidar com essas questões. Né? E, assim, se você que já tem essa experiência, se pode dar uma dica para que a gente possa, de fato, além das coisas mínimas que um ser humano possa contribuir, o que a gente pode estar fazendo? Eu ia pedir no Facebook, o Tobias pediu, né, porque a gente precisa circular, mas a gente precisa também mudar de mentalidade. Eu fico muito inquieta que a gente se reúne, mas a gente não consegue depois multiplicar. E às vezes, a gente reproduz pensamentos e conceitos que, além de banalizar a causa, não traduz. E aquilo que na sua fala, Chico, você começou falando nas escolas, na universidade, a minha sobrinha tem 10 anos, fez agora, mas com 9 anos,
veio um trabalho da escola sobre o descobrimento do Brasil. Né? E aí eu falei, não, minha filha, os portugueses chegaram e assim, a gente construiu um trabalho, eu expliquei o termo que não é índio, porque estava escrito no livro índio, e a gente tentou, né, fazer esse caminho, e a professora avaliou o trabalho dela, nivelou por baixo. E aí eu fui lá perguntar qual era o problema no trabalho. Né? E ela falou, não, porque a gente no livro não estava escrito indígena. Eu falei, não, mas é indígena. Aí comecei a conversar, ela falou, são nomenclaturas. Não, não são nomenclaturas. Né? Isso aí é um conceito que foi inserido na sociedade, que os livros produzem de forma errada e que a gente compra. E essa foi uma conversa difícil, para no final ela falar, não, se você quer que aumente o ponto, a gente aumenta o ponto. Eu falei, caramba, não estou falando de ponto. A gente não está falando de ponto. E, assim, nas nossas rodas, esses assuntos surgem e a gente, às vezes, quer diminuir. Ah, não, falei de brincadeira. Ah, não, não. E a gente precisa ter uma... Né? Quando eu voltei da escola, revoltada, minha mãe, mas não pode ser radical. Eu falei, não, radical são os que cometem esses erros. Não é a gente que tenta. Né? Então, como é que a gente pode sair dessa bolha? Se você tem alguma sugestão para a gente sair dessa bolha, que, às vezes, mesmo com bom coração, com uma empatia, a gente não consegue produzir um efeito eficaz na sociedade, nos nossos grupos, na nossa paróquia, nas nossas pastorais, que produzem a história do índio preguiçoso. Excelente. Ótimo. Antes de passar para a Geralda, Chico, Geralda, que é presidente do CNLB na Diocese de Campos, aqui no nosso regional, 2 comentários. Primeiro, eu coloquei aí no chat o link para acessar o Facebook do Chico. Então, entrem lá e chamem ele para ser amigo, quem sabe ele aceita. A outra coisa é o seguinte, eu queria anunciar, tem um monte de gente ilustre aqui na nossa sala, mas tem 2 pessoas, talvez as 2 mais velhas, que eu queria anunciar a presença. A primeira é da Dona Zica, direto de Bangu, Vila Aliança, Dona Zica, e a outra é do nosso bispo, hoje emérito, Dom Luciano, também está aqui na sala. Certamente os 2 mais velhos da sala aqui, então, na tradição dos povos originários... Mais sábios. Isso que eu ia dizer. Na tradição dos povos originários, né, Chico? Os 2 mais sábios aí, bem-vindos, Dona Zica e Dom Luciano. Geralda, você não é mais velha, mas está inscrita, vamos lá. Quase mais velha. Na verdade, não é uma pergunta, não, Chico. Eu queria te agradecer por essa aula mesmo, dentro da fala que a Fernanda colocou. É tudo isso, faço minhas palavras, a palavra delas minhas. É tudo isso mesmo. A gente não, por mais boa intenção que a gente tem, às vezes a gente não consegue alcançar o que a gente deveria fazer. Mas, assim, eu queria o meu registro aqui para te agradecer a tudo que você colocou a respeito, porque isso é uma coisa que já não dá para adiar mais, né? Essa questão dos povos originários já foi para ontem, então nós estamos muito atrasados e o que você está fazendo para a gente hoje é precioso demais. É só isso que eu queria colocar. Ok. Renata de Souza Silva, direto também da região da Diocese de Campos, de Itaperuna. Renata, fique à vontade, obrigado pela presença. Então, eu também não quero fazer nenhum questionamento, não, Chico. Eu quero te agradecer, assim, porque, primeiro, por esse zelo seu em tocar na questão da linguística, né? Da gente começar a quebrar os preconceitos, né? A partir da linguagem. Isso é fundamental, para a gente não trocar preconceito de lugar. Esse zelo seu com a linguagem. A questão da terra, né? E eu estava aqui, Fernanda, pensando, porque eu trabalho muito nas minhas aulas com os alunos nessa abordagem de desconstruir as narrativas oficiais que a gente tem. E eu acredito muito nesse caminho, mas não é um caminho que a gente faz sem um enfrentamento. A gente faz o enfrentamento com um coordenador pedagógico, com um diretor, com alunos e com os pais, né? Então, é um caminho difícil. Hoje eu ainda estava lendo um artigo que falava sobre isso, que na maneira do novo governo lidar com essa questão, vai ser muito difícil lidar sem um enfrentamento, porque é caminhar por um campo de violência, de guerra mesmo, onde muito tem a se fazer no sentido dessa desconstrução.
E eu acho, Chico, que esse diálogo de pessoas que falam com propriedade, porque experimentam a realidade, é fundamental com as instituições da sociedade, né? Porque vocês trazem essa propriedade. Quando você fala, por exemplo, da necessidade de descristianizar. Olha, eu anotei isso daqui para eu poder, assim, justificar o que eu venho falando durante muito tempo quando a gente trata da questão indígena nos nossos círculos religiosos, né? Dessa necessidade do descristianizar. Perfeito, perfeita a sua colocação. Gratidão. Obrigado, Renata. Chico, é contigo, meu irmão. Então, eu começando aí pelo Félix, que é Félix, como nós aqui, né, Félix? Antônio Félix, conhecendo pessoas, né, o Tobias, que a gente estava conversando ali no WhatsApp, a Renatinha, a Geralda, a Zica, mas não é a dona Zica a mãe do samba lá, não, né? A dona Zica a esposa do... Da Mangueira, Dona Zica da Mangueira. Da Mangueira? Não. Não, é quase. Não, mas é quase. Mas é tão famosa como. Para nós é mais. É a Fernanda e minha irmã está aí na sala também. Ela está presente aí na sala. Margarete Machado Alves, direto de Belo Horizonte. A doutora advogada Margarete, estive com ela agora lá em Minas, né, tomando cachaça no mercado de Montes Claros e comendo feijão tropeiro. Mas, gente, vocês foram lá na raiz do problema, né? Quando a professora Renata fala que nós precisamos desconstruir a linguagem oficial, a história foi escrita pelo colonizador. E ele põe aquilo que ele acha que é o correto. Ele conta a história a partir dos vencidos, não, né? Não dos vencedores, não dos vencidos. O que nós precisamos fazer é desconstruir esses conceitos mesmo. Eu fiz uma live de tempo desses com o pessoal lá da UFMG, alunos da UFMG lá de Minas Gerais, e no final da nossa fala, os alunos falam assim, mas por que durante a nossa formação toda, por passar da escola, a gente nunca ouviu falar disso? Então, o papel do educador nessa história, a gente precisa fazer a nossa história, escrever a nossa história, ou reescrever a nossa história. Reescrever a história dos povos indígenas, massacrados. Eu não sei se você lembra quando o Papa João Paulo II foi no Haiti, os povos daquela região do Haiti fizeram uma carta ao Papa João Paulo II com a Bíblia na mão e falaram assim, toma de volta a tua Bíblia. Por favor, devolva aos nossos colonizadores, porque ela não nos trouxe nem paz, nem alegria, nem vida melhor. Devolva para os nossos colonizadores, porque eles precisam muito mais dos seus preceitos morais do que nós. Quando vocês falam da sociedade indígena, gente, nós precisamos aprender muito com a forma de organização da sociedade indígena. Coisas assim simples. Deixa eu contar um exemplo para você. A mãe nunca fala para a criança de pé. Ela baixa para falar com a criança. Aí eu fui perguntando, por que você precisa baixar? Porque se eu falar de pé, passa por cima e ela não entende, nem escuta. Entende como é que é a coisa? A questão do olhar no olho. Nós precisamos olhar no olho nosso e ver, olha, é tão bom a gente olhar no olho, né? Eu trouxe uma professora de São Paulo para fazer uma formação aqui, aliás, uma professora de Cuiabá, para fazer uma formação aqui com os indígenas, e ela falou assim, Chico do céu, pelo amor de Deus, eu me sentia desnuda com aquele índio olhando no meu olho. Porque eles olham dentro do olho, que eles falam assim, o olho é a janela da alma. O olho mostra quem você é. Olhe no olho. Nós precisamos olhar no olho e desconstruir muitos dos conceitos. Eu peguei um livro didático um tempo atrás e vi um texto. Eu até não vou ligar para uma doutora que escreveu o texto do livro didático. Eu liguei para ela, tinha o contato dela, eu liguei para ela, falei, escuta,
Como é que você põe no texto lá que os índios caçavam, pescavam, guerreavam, moravam em ocas? Eles não caçam, não pescam, não guerreiam, não moram nas suas casas? Como se não existisse mais. Mas essa é a proposta da integração. O que a população brasileira fala? O índio precisa vir ser brasileiro. Olha o que falou lá o prefeito lá de Roraima. Falou assim, não, eles precisam deixar de viver no mato, como bicho do mato. Eles têm que ir para a cidade. Olha que loucura. Entendeu? E aí, não respeitar. O que eles querem? O que os indígenas querem? É não ser importunado. É não ser, ser perturbado no espaço de vida deles. Eles querem continuar sendo eles mesmos. E, aliás, nós precisaríamos aprender muito com eles a sermos nós mesmos. O sentimento de pertença a um povo. Qual é o sentimento de pertença que nós temos? Qual é a nossa identidade? É brasileira, mas é muito vago. Eu pertenço ao quê? O sentimento de pertencimento a um povo, a uma etnia, a uma cultura. Qual é a nossa cultura? É uma mistura. Qual é o nosso sentimento de pertença às nossas cidades, enquanto povo? Né? Então, tudo isso nos ajuda. E a minha sorte foi que eu tive um grande professor, né? Que Pedro não ia falando para a gente o que a gente tinha que fazer. Pedro ia na frente fazendo. Tanto que quando eu cheguei aqui em 92, a minha primeira experiência foi com a malária. 3 meses depois eu estava com malária. Aí eu tive que sair da mata, né? E vir para a cidade para fazer o tratamento. Aliás, ele foi muito esperto comigo. Como eu vim de São Paulo, ele falou assim, não vou deixar esse cara aqui na cidade, não. Vou mandar esse cara para o meio do mato. Porque senão ele vai querer reproduzir aqui na cidade os vícios da cidade grande. E foi a melhor coisa que Pedro me fez. Aí peguei malária, vim para a cidade, cheguei todo choroso para ele, né? Assim, querendo as condolências dele, né? Pedro, então, né, Pedro, eu peguei malária, né? Pedro simplesmente olhou para mim e falou assim, Chicão, que bom, cara, você foi batizado no Mato Grosso. E é isso que a gente tenta fazer por aqui. A receita, não tem receita pronta. Eu acho que vocês da cidade têm um trabalho muito grande de olhar para os povos indígenas, não como alguém da cidade olhando para o meio do mato, mas olhar como ser integrado na natureza, um ser que tem uma relação profunda com os saberes tradicionais e que não quer ser integrado à realidade brasileira para virar brasileiro. Eles já são mais brasileiros que nós. Quando os colonizadores aqui chegaram, tinha cerca de 6 milhões de pessoas, falando mais de 1.000 línguas distintas. Eu tenho língua aqui do povo Inã, por exemplo, vocês têm uma ideia, a riqueza da língua. A língua Inã ela tem uma variação de gênero dentro da própria língua. O homem fala de um jeito, a mulher fala de outro. E se comunicam. Olha que riqueza de cultura, de língua, né? A mulher, por exemplo, vai chamar meu filho, ela fala Orichoré. Meu filho, eu não posso falar Orichoré, eu sou homem, eu tenho que falar Orioré. Quer dizer, uma variação linguística dentro da própria língua. Que é bonito demais. Cada povo tem sua cultura. Os Chavantes, por exemplo, é um povo guerreiro. Todos os rituais do povo Chavante é para fortalecimento do físico. Você vai ver que o Chavante é um guarda-roupa aberto. Você chega nele assim, aperta, não é fofo igual nós, assim, mole igual nós, não. Ele é robusto. Você bate o dedo e volta, por causa dos rituais. Mas é isso. Chico, nós podemos fazer mais rapidamente uma rodada tem 2 pessoas inscritas para a gente caminhar para encerrar? Pode ser? Depois eu falo, então. Tá. Tem 3 pessoas, o Daniel, eu e depois a Margarete. Daniel. A gente, quando entra na história, a história de Vencidos, a gente olha para a América do Sul, aí lembra do grande Zé Vicente,
que fala do povo ameríndio, né? Você olha para os mexiques, por isso eu trago aqui comigo sempre Madre de Guadalupe, né? Porque eu sempre tenho essa referência da mãe de Guadalupe que veste o manto indígena. E a gente, quando fala da religião indígena, a gente tem muita tristeza. Eu, por ter origem indígena, meus bisavós, meus avós, pai de pai, sobretudo, da tribo Tapuia, quando resume tudo a Tupã. Quando vamos olhar para a cultura, cada um tem o próprio Deus. O rio é Deus, né? A floresta é um Deus. Ou seja, a gente, quando pega a norma indígena, né, em si, a fé em Anomani, a fé dos Tapuias, a fé dos Guaranis, não é a mesma fé. A gente, quando olha para os povos mexiques, eu fico encantado, quando eu sempre, lá na faculdade, estudava sobre o povo mexiques, eu ficava encantado como que eles se organizaram para dar ao México a identidade que tem. E até mesmo na Venezuela, já que falam tanto da Venezuela, na Bolívia, no Chile, você vê que os povos indígenas, eles deram uma força àquele povo que nós brasileiros perdemos. Mesmo, às vezes, sendo chamado, nós somos de origem... Não somos Guarani. Nós somos brasileiros indígenas mesmo, e devemos defender o seguinte: são mais de 200 culturas indígenas que nós estamos aí perdendo. O atual governo, ele traz para nós uma esperança, mas temos que denunciar o projeto genocida que foi feito não só nos 4 anos do governo passado, mas se você pegar em 92, o Exército Brasileiro lançou um livro falando da cultura para destruir os indígenas. E, para ter ideia, o dia do Exército é o dia 19 de abril. Preste atenção à leitura que está sendo feita aí. Ou seja, a gente tem que ter essa consciência que os índios não é apenas um povo, são povos, são nações. Infelizmente, a gente está olhando muito para a cultura indígena. Uma vez até tive com o Ivanildo dos Santos e falei: olha, nós falamos muito da cultura negra, mas não podemos nunca esquecer dos primeiros que aqui estiveram, que foram colocados, expulsos para as florestas, para as matas. É aquilo que o prefeito quer fazer com os indígenas lá na região do Acre, do Amapá, da Amazônia em si. Expulsa para o mato. Eles não servem para a gente porque a leitura que se faz que o índio é preguiçoso. Se você for ver bem, a cultura indígena não é nada disso. Tá. Obrigado, Daniel. Chico, na linha um pouco do que o Daniel colocou, está circulando um texto que diz claramente o seguinte: o ex-presidente, o inominável, como você falou, ele queria, desde sempre, acabar com as terras e, por último, o que ele quis foi exterminar, um etnocídio, como você lembrou. Você concorda aqui com isso? Nesses últimos 4 anos, você viu isso ir acontecendo gradativamente? Eu queria que você falasse a respeito. Em seguida, Margarete, e a gente conclui voltando para o Chico. Obrigado, Margarete. Seu som está desligado, Margarete. Sim. Boa noite. Eu faço as palavras da Fernanda, eu estava com isso na cabeça logo que eu entrei aqui. Eu agradeço muito o Chico de estar aqui, agradeço muito pelo fato dele ser essa pessoa tão extraordinária em relação a essa cultura indígena. Eu tenho o maior orgulho de ser irmã dele. E a Fernanda trouxe uma questão muito interessante. Nós não podemos ficar nessa inércia de ficar só ouvindo as coisas acontecer e a gente não ter ações. Eu fico indignada com esse povo brasileiro que, numa situação como essa, onde a gente fica totalmente desolado de ver essas reportagens com esse monte de crianças da forma que estão sendo retiradas naquela situação deprimente, crianças que mal conseguem andar. E nós, brasileiros aqui, somos parrudos, somos fortes, e não estão fazendo uma ação concreta para ajudar nessa situação, chegar num ponto onde não só quem está lá na frente, que é o nosso presidente atual, né, que Deus ajude, que ele tenha condições de levar adiante essa política para acabar com esses criminosos que estão
destruindo as florestas, destruindo os rios, e eu vejo essas pessoas que estão lá, lado a lado com as pessoas que estão sofrendo e nada fazem. Um copo d'água que eles poderiam dar para essas crianças, não dão. Dão a água que está contaminada para tirar a vida dessas pessoas. Então, a gente tem que sair dessa inércia nossa e fazer alguma coisa de concreto. Obrigado, Margarete. Eu não sei se eu exagerei muito, mas é não, isso. Imagina. Chico, por gentileza, você já emenda nas suas considerações finais. Em seguida, a Jennifer vai brindar a gente com uma fala da Maria Bethânia, belíssima, e a Fernanda vai dar a bênção final para a gente descansar. Chico. Mas é isso, Margarete, Fernanda, Renata, Tobias. Nesses últimos 4 anos, vocês não têm noção do que aconteceu no meio dos povos indígenas. Com as queimadas, tivemos 3 anos seguidos de queimadas horrendas, que eu estou aqui há 31 anos, nunca tinha visto queimadas nessa proporção que a gente viu nesses últimos 3 anos, 3 anos de queimada. Vocês têm uma ideia, animais correndo do fogo, vindo morrer nos pés da gente, porque a gente eles se sentem arredios com a presença da gente, mas vinha morrer no pé da gente porque não tinha saída, né? Tem o caso de uma moça mesmo com o povo Chavante, que eles conseguiram recuperar a onça com as 4 patas queimadas, que não conseguia caminhar, estava deitada. Eles conseguiram fazer a recuperação dela e eles morrem de medo de onça, né? Então, Margarete, é isso mesmo, nós precisamos sair dessa inércia mesmo e falar mesmo, não somente desconstruir ou assinar notas contra o genocídio. A nota é importante, mas a postura nossa enquanto ser atuante como educadores, ela é muito importante, de quebrar os paradigmas das falas, das conversas, dos conceitos, né? E de uma coisa muito importante de conhecer. Nós precisamos conhecer. Nosso povo não conhece a realidade dos povos indígenas. Precisamos ler, precisamos informar, né? Precisa ter essa empatia de conhecer mais de perto através da leitura, das informações mais corretas. Eu não falo de fake news, não, porque, na verdade, o Inominável ele falava claramente. Tinha que ter feito igual nos Estados Unidos, matar todos os índios. Falou isso tem gravado, não sou eu que estou falando. Né? Então, a política, vocês não têm noção, por exemplo, o que eles fizeram, a instrumentalização da FUNAI, e da CESAI e dos ICEIs de saúde, né? Colocando militares para administrar a saúde indígena. O militar não sabe, mal sabe o que é defesa, mal sabe. Né? O cara da Marinha para coordenar um distrito de saúde indígena. O cara militar para coordenar a FUNAI, um cara anti-indígena. Tem aversão aos povos indígenas. Então, quer dizer, essa inércia, eu acredito muito no Lula, que ele vai fazer um grande governo e nós vamos sair dessa apatia, com certeza. E punir. Não é esse negócio de anistia, não tem nada disso, não. É punir mesmo. É levar para o Tribunal de Haia e levar esses genocidas no banco dos réus. Eles precisam pagar pelos crimes que eles cometeram, gente. Eles precisam pagar pelos crimes que cometeram. E tudo que eles querem é a floresta em pé, porque ela interessa também para nós, não indígenas. Não é somente para eles. E, como diz Leonardo Bock, a Terra está cansada de nós. E tanta crueldade que nós estamos fazendo com ela. Gente, eu queria continuar falando... Só uma pergunta. Quanto tempo vai levar para que os rios possam ser novamente despoluídos? Tem alguns deles que infelizmente não tem recuperação não. O mercúrio ele contamina não somente a água, mas as margens
tudo, né? E é claro que precisa fazer um processo de reflorestamento. Os chavantes fazem, eles têm um sistema de... Eles criaram uma gelatina, onde eles colocam a semente dentro da gelatina, e aí joga a gelatina na terra. Além da semente ficar germinando ali dentro da gelatina, ela evita o predador de comer a semente. Então, eles já mais de 500 mil árvores nativas eles já plantaram no território deles. Isso com a ajuda do pessoal do ISA, do Instituto Socioambiental, que tem ajudado muito nesse processo. Nós temos aqui, por exemplo, a ASHA, né, que é a Rede de Sementes Araguaia-Xingu, que eles fazem a coleta das sementes nativas e vão trocando entre eles, né? O pessoal do Xingu que não tem, pega do Araguaia daqui que tem, troca e vice-versa. E estão fazendo o replantio. Nós precisamos fazer o replantio da mata ciliar dos rios, né? Porque senão, e principalmente conter o avanço do agronegócio com o seu agroveneno, né? O agro não é nada pop, o agro é morte. É morte. E não trata da alimentação nossa, até porque 70% da alimentação que chega às nossas mesas vem da agricultura familiar. Eles estão preocupados com commodities, para exportação, para divisas e lucro para eles, que se esconde atrás da lei Candir, que não reverte para o Estado. Eu agradeço imensamente, desculpa ter me alongado, mas quando eu começo a falar, não paro mais. Mas estou aqui, quiserem fazer outra com alunos de escola, isso é muito interessante. Fazer alunos das escolas indígenas com alunos das escolas não indígenas. Fazer professores das escolas indígenas com professores das cidades. Faço esse desafio com vocês. A gente fazer uma live com os professores da cidade, juntamente com os professores das aldeias. Eles mesmos falarem para vocês, para os professores, sobre a caminhada. Muito bom, muito bom. Desafio aceito. Vamos organizar isso junto com a nossa comissão de formação do CNLB. Chico, muitíssimo obrigado. Deus te abençoe. E me vejam lá no Facebook, todo dia tem um rabisco lá. Entrem lá, coloquei o link ali no chat, entrem lá. A Jennifer vai colocar um vídeo para a gente caminhar para encerrar e a Fernanda vai dar a benção final. Jennifer. Se ela conseguir, claro. Eu vou conseguir, eu vou. Jura? Está carregando. Vê se vocês conseguem ver alguma coisa aí. Já tá abrindo. Tá. Só um momentinho. A mãe do Brasil é indígena, ainda que o país tenha mais orgulho do seu pai europeu, que o trata como um filho bastardo. Brasil, sua raiz vem daqui, do povo ancestral, que veste uma história, que escreve na pele sua cultura, suas preces, suas lutas. Nós somos um país rico, diverso e guerreiro, porém um país que mata o seu povo originário, aqueles que construíram essa nação. O indígena não é aquele que você conhece dos antigos livros de história, porque o livro de história não foi escrito pelo indígena. Ele não está apenas na aldeia tentando sobreviver. Ele está na aldeia, na universidade, no mercado de trabalho, na arte, porque o Brasil todo é terra indígena. O brasileiro devia ter mais orgulho do sangue indígena que corre em suas veias. Porque a mãe do Brasil é indígena.
Então, nesse clima, a gente coloca diante de Deus, ou diante dos deuses da cultura indígena, que tome conta, que proteja a vida do nosso irmão Chicão, que a gente sabe que os perigos não vêm da onde, né, e do amor que ele está distribuindo aos povos originários, mas das pessoas que lutam para que essa história, né, e essa descendência, essa cultura se apague no nosso Brasil. Então, que Deus proteja ele, né, na sua missão, e que carregue em nós também esse entusiasmo, essa empatia, essa coragem de estar na resistência, de estar na luta pelos povos que dão origem, né, a esse grande Brasil, mas também por todos os outros povos que, como eles, vêm sendo discriminados, marginalizados, que a gente aprenda a tratar, né, o nosso sangue, tratar a nossa terra, tratar os nossos irmãos, né, no sentido de estar junto. E se a gente não pode resolver muita coisa, mas a gente pode usar nossa voz para gritar com eles, para que se ecoe, né, que as pessoas possam ter acesso, que a gente não espere só a Globo, né, mas que a gente faça o trabalho da denúncia e do anúncio, assim como um profeta é chamado, né, para promover a justiça. Então, no ofício divino, tem 2 orações de cultura indígenas. A gente encerra com elas e com tudo aquilo que a gente falou no nosso coração, para que a gente possa, de fato, traduzir em gesto, né, de denúncia, em gesto de empatia, em gesto de amor para com os nossos irmãos. O nosso primeiro pai, ó nossa primeira mãe, foste tu quem por primeiro conheceste nossa maneira de ser, e foste tu quem por primeiro falaste a palavra fundamental antes de abrir a morada desta terra. Dai-nos grandeza de coração para conviver na paz e viver em pé nesta terra. A ti me curvo na força do vento, a ti bebo nos raios do sol. Aos montes proclamo tua majestade e contemplo tua imagem refletida no lago. Escuto tuas palavras na voz dos passarinhos e recebo de ti a tranquilidade para a busca de conviver em paz com todas as criaturas. Que Deus nos abençoe, que os deuses dos nossos povos originários, nossos povos afrodescendentes, a origem, né, da divindade de cada um, respeitado na nossa divindade, esteja sempre conosco. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Geralmente, quando eu faço um encontro como esse, eu dou um anel de tucum para cada um, quando é presencial, né? Pena que não tem como. Mas quem não tem o anel de tucum, abrace a causa e use o anel de tucum como sinal de pertencimento à causa indígena. Muito bom. Tá bom? Oi, Chico, eu trouxe um do Maranhão, estou Amém. com o meu aqui. Jennifer, interrompe a gravação. Chico, Bom, se a gente pensar um encontro presencial, quem sabe a gente pode estar fazendo nessa entrega. Eu acho mais